Oi, gente, eu me chamo Júlia, essa é a Priscila e estamos começando mais um Teórica. Gente, a Priscila, a gente se conheceu pelo Instagram e ela vem falando muito sobre desfraude, que foi um tema que vocês sugeriram lá pelo meu Instagram. Então, se você ainda não acompanha a minha vida pelo Instagram, vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e me seguir. Vou deixar também o contato da Priscila, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam a ela, não perguntam a mim. E lembrar vocês também de se inscreverem no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com todo mundo desde já. Então, depois que a gente avaliou os sinais de prontidão que essa criança dá, a gente vai avaliar alguns sinais que são alguns componentes de desempenho que são desejáveis para que essa criança tenha um processo mais fácil. O processo desejável é aquele que eu, enquanto TO, se essa criança não tem, eu vou trabalhar em cima dele. Então, já fica aqui uma reflexão de que se essa criança não dá sinais de prontidão, a gente tem que orientar a família, a gente tem que conversar sobre esse processo de uma forma que ela entenda que o desfraude não é simplesmente um treinamento e uma decisão, vou tirar a fralda. É algo muito mais complexo do que isso. Então, os sinais desejáveis são que essa criança consiga se manter sentada na mobília que ela for usar, seja o pinico, seja o vaso sanitário infantil, o vaso sanitário adulto, enfim, que ela consiga se manter sentada, sem apoio, porque ela não vai ter esse apoio, que ela consiga pelo menos o despir, para que a gente tenha de fato a autonomia dessa criança ir até o banheiro. Eu não costumo colocar na minha lista de desejáveis a mobilidade funcional no sentido que essa criança tem que ir ao banheiro, andando, porque a gente tem diversas crianças aí que estão na cadeira de rodas. Então, ou ela vai tocar essa cadeira de rodas, ou ela vai verbalizar que ela quer ir e alguém a leva para ajudar a fazer a transferência. Mas conseguir sentar no vaso sanitário é desejável. E aí a gente vai trabalhar nessa postura sentada e tudo mais. Supondo que essa criança tenha a marcha independente, a gente vai trabalhar as questões do despir, as questões dessa postura sentada e a comunicação. E aí que a gente entra muito nas crianças mais novinhas, e aí seja ela com autismo, com síndrome de Down, com apraxia de fala, essas crianças têm uma falha na comunicação. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que trabalhar nesse aspecto de comunicação da criança, junto com a fonoaudióloga, porque é ela que vai introduzir a comunicação aumentativa e alternativa, mas é a gente que vai dar o tom da funcionalidade, como que isso vai funcionar. Isso vai ser um chaveirinho que essa criança vai mostrar? Ou vão ser várias imagens em casa que essa criança vai apontar, né? Então, são sinais desejáveis que a gente tem que pensar. Então, sempre que a gente for trabalhar o desfraude, a gente tem que pensar nesses dois pontos, no que ela apresenta de prontidão e no que ela tem, que a gente tem que trabalhar de comportamentos desejáveis, de aquisições de autonomia e independência nas AVDs já desejáveis. E, além disso, eu acho que vale a gente trabalhar muito com a família o que isso significa em aspectos emocionais para a criança. Estudar muito o contexto que essa família tem. A gente tem famílias de todas as classes sociais, né? Então, existem famílias que não vão ter o acesso ao banheiro com tanta facilidade, ou que famílias de uma cultura diferente, em que é normal fazer xixi no quintal, em que é normal, sabe? Então, a gente tem que entender esse contexto da família para que a gente não faça uma orientação equivocada e que não vai dar certo. Então, esse é um sinal bastante importante da gente avaliar o contexto, avaliar o que aquela família tem de que é um valor, o que é um significado para ela nesse processo, porque senão a gente faz a orientação equivocada. É isso, assim, o principal quando a gente pensa nas crianças neurodiversas. E qual é a diferença, assim, de... Antes de falar isso, eu queria fazer um apontamento que eu achei interessante, que a Priscila falou. É como se fosse um caminho, sabe? A gente não consegue chegar no desfraude se a gente ainda não tem uma pequena prontidão pra se despir, sabe? Então, é um caminho. Então, se a gente ainda não conseguiu a prontidão pro despir, ou uma intenção, né? A gente precisa trabalhar primeiro essa questão pra depois chegar no desfraude. Então, é um caminho, né? Essa criança tá se desenvolvendo, tá caminhando na
uma vida. Então, é passinho por passinho mesmo. Às vezes demora mais, às vezes vai mais rápido, né? É isso, a gente tá aqui para ajudar. São passinhos muito significativos entre um e outro, né? Se a gente tem uma criança ali que tem uma deficiência intelectual mais severa, a gente tem um componente cognitivo que pode ser um grande dificultador do processo, que a gente tem que trabalhar nele. Por exemplo, entrar com estratégias de relógio biológico nesse momento, em que eu vou levar sim de tempo em tempo, é um passo. Agora, se a gente, crianças que têm um pouco mais de independência e autonomia nesses sinais desejáveis, se o cuidador dá mais apoio do que ela precisa, a gente acaba indo contra um processo de aquisição de autonomia, né? Então, se essa criança já consegue se despir, já consegue subir na mobília sozinha, mas a mãe vai lá, tira e põe no colo, ela tá dando um entrave. Então, faz parte desse processo, sim, a gente identificar também a necessidade de apoio que essa criança tem e o quanto ela está recebendo ou não recebendo nesse processo, para que essa criança tenha menos pedras no caminho. E qual a diferença, assim, do desfraude para uma criança que é típica, né, sem deficiência, e uma criança que tem deficiência ou é atípica ou tem alguma questão? A diferença é que a gente percebe, por exemplo, na criança típica, é um processo que vai acontecer, como todas as outras aquisições, né? Ela acontece de uma maneira fluida. Ela pode demorar mais ou menos do que o coleguinha, que o vizinho, que o primo, mas ela vai adquirir e ela vai mostrando uma certa evolução ao longo do caminho sem muito esforço daquela família. Já a criança neurodiversa, ela pode ter N situações que vão trazer uma dificuldade. Essa N situações pode ser a comunicação, pode ser uma hipotonia ou um baixo tônus, e aí vai influenciar diretamente no controle esfincteriano, que é um músculo. Essa criança, questões alimentares, né? A gente tem aí as crianças com autismo, com comportamento seletivo, muito comum, né? E aí essa criança tem pouca ingesta de líquido, tem pouca ingesta de fibras, e aí o funcionamento do trato gastrointestinal é diferente. Né, se essa criança tem alergia alimentar ou não, tudo isso, esses componentes de desempenho e essas questões específicas da condição da criança podem influenciar no processo de desfraude. E aí faz, ao invés dele ser fluido, ele ser por degrauzinhos, né? Então aqui eu conquistei isso, eu conquistei aquilo outro, e aí isso exige das famílias mais empenho, exige da gente mais estudo sobre aquilo, sabe? E particularmente quando eu pego uma criança que tem esse processo de desfraude, eu miro naquilo ali e eu vou, sabe? Que eu não saio disso. Então, assim, ele precisa despir, vamos treinar o despir. Ele precisa se comunicar, eu grudo na fono, porque ele precisa se comunicar para isso. Que seja fazer um gesto simples, que seja tocar o corpo, seja apontar. Ele precisa comunicar, porque a gente tem que trabalhar a autonomia da criança. Então, a diferença é basicamente essa. Assim, a criança neurodiversa, ela tem alguns entraves e algumas dificuldades maiores do que as outras crianças, que podem ser desde a questão fisiológica, questão física do corpo, do desenvolvimento, pode ser neurológico, pode ser cognitivo, enfim. E aí a gente que tem que descobrir isso no processo de acompanhamento. Quais que são essas dificuldades e onde que a gente tem que trabalhar. E por último, Pri, queria te perguntar se você tem algum material que você indica, ou algum curso, ou algum livro, filme, desenho, que fale sobre desfraude ou que facilite o entendimento sobre desfraude, principalmente em crianças com TEA, que foi a principal demanda, assim, que eu recebi de perguntas. Sim, a gente não tem muito para onde fugir, né? O autismo está aí com uma incidência enorme na população, então ele é, de fato, um assunto muito trazido. Enquanto profissionais, eu acho que a gente tem que procurar as teses de doutorado, de mestrado, os artigos científicos de todas as áreas que trabalham com isso, né? Tem muito trabalho disso na área da educação, tem muito trabalho publicado do pessoal da fisioterapia, que mexe muito com o trato urinário. Tem muito material de médicos. De TO não tem, né? Vamos chamar, puxar a orelha, quem sabe eu publico um dia. Mas a gente tem que se basear nos artigos para a gente entender primeiro o que é o amadurecimento de esfíncter, para depois a gente intervir isso em tudo, né? Então, para a gente, eu indico isso. Eu nunca achei nenhum livro que trouxesse esse embasamento mais denso sobre o tema. A minha pesquisa toda se baseou nesses artigos
nessas teses mesmo. Cursos que eu fiz sobre o desfraude, eu fiz um curso do Marco Chiang, né, que dá esse curso, a inclusão eficiente que oferece, chama Controle de Esfíncter. Tem o desdobramento do nome aí que eu não estou lembrando, mas foi um curso muito legal. E aí, quem puder fazer, eu recomendo, que traz uma clareza bastante boa, assim, dá uma organizada no pensamento. E para os pais, eu recomendo sempre os livrinhos didáticos, né? Então, tem um livrinho do Mudubita que é personalizado, que eu até divulguei lá no Insta, super fofo. Tem várias historinhas, né? Tem uma bem famosa que é O que tem dentro da fralda, e aí é com animaizinhos, né? Então eu posso compartilhar esses livrinhos, assim, que eu acho que eles já estão de domínio público, sabe? Eu gostaria de fazer uma observação sobre as crianças neurodiversas. Eu trouxe aqui que a gente tem o processo de desfraude de 2 a 5 anos, e é nessa idade que os pais estão atentos a isso, mas a gente tem aí também o desfraude tardio, né, que são as crianças que não conseguem nessa idade e que elas vão aí 6, 7, 10, 12 anos de idade com o uso de fralda. Quando essa criança chega pra a gente tem que olhar assim com muito mais detalhes, né? Então, por que essa criança não desfraudou? Então, aí vale uma intervenção da psicologia, né, para verificar essa questão de reconhecimento, de identificação com o outro, né? Essa criança não está percebendo que o coleguinha não usa fralda, aquela, né? Então, tem essa questão que eu acho interessante. A questão da gente encaminhar para o médico especialista para investigar o que está acontecendo nesse trato gastrointestinal e urinário, para ver o funcionamento disso. Existe a dificuldade do desfraude tardio, porque a criança se acomoda e ela não se incomoda com o uso da fralda, aquilo passa a ser parte do corpo dela. Quando a gente tem um desfraude tardio para trabalhar, a gente tem que ter muito mais critério para identificar o que está acontecendo, por que essa criança não se incomoda. E, infelizmente, tem aquelas crianças que a gente não vai conseguir. Que isso existe, né? E aí eu acho que a gente, né, parte da nossa responsabilidade colocar todos os pontos para a família, né? Falar, olha, vamos trabalhar o máximo que a gente puder, mas se a gente ficar enxugando gelo, né? Então a gente tem que ver aí o que a gente pode fazer de melhor para adquirir essa independência e autonomia, mas também ver a hora de que isso passa a ser um sofrimento para aquela criança, porque num desfraude tardio, o desejo é muito mais da família do que da criança em si, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que nem sempre as crianças desfraudam, e a gente sabe disso, que a gente vê no consultório. Então é isso, gente. Eu quero muito agradecer a disponibilidade da Priscila de estar aqui com a gente. Agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhar com todo mundo, comentar aqui embaixo. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vou deixar aqui embaixo o Instagram da Priscila também. Se vocês não acompanham ela, começarem a acompanhar. E é isso, gente. O material que a Priscila falou aqui, se ela for disponibilizar em PDF, em alguma coisa, eu coloco lá no grupo do WhatsApp também e deixo lá no link da bio. Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu vi você falando lá na chamada do Instagram, a Pri só fala de desfraude. Mas é um tema que eu acho que a gente precisa sair do senso comum e daquele basicão que a gente aprende mesmo para mergulhar nisso. Porque até mesmo na nossa classe, às vezes a gente tem uma dúvida se quem trabalha com desfraude é o TO. E aí da gente sempre lembrar, vamos ler a domínio e processo da TO. É do terapeuta ocupacional, é a atividade básica de vida diária, uso de banheiro. Então a gente tem que mergulhar e tem que participar ativamente no processo do desfraude das crianças. Quem quiser conversar comigo depois, estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Ju? Obrigada a você. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.